Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, que é muito especial. Hoje nós estamos trazendo um convidado, mas antes de apresentá-lo, eu preciso começar esse episódio agradecendo a parceria da Conduta Filmes e aqui a Nova Versão, por hoje estar compartilhando um conteúdo que é rico e que é tão necessário ser falado, né? O grande propósito que eu falo da Nova Versão, seja para a revista, seja para o podcast, seja para uma noite de relacionamento, é de fato tocar as pessoas com um conteúdo sério, um conteúdo que realmente precisa ser falado. E hoje nós vamos falar sobre doação de sangue. E nós estamos trazendo aqui o Guilherme do Hemocentro, que eu já vou apresentar, mas também quero agradecer a Karen Peguim, da Larome Fragrâncias, que hoje nós estamos trazendo a nossa fragrância exclusiva da Nova Versão. Tem uma pitadinha de canela, de cravo, que é do jeito que a gente gosta, acreditando sempre na questão da prosperidade, é isso que a gente quer para nós, para as pessoas que sentam aqui, para essa empresa tão maravilhosa que nos acolhe, né, gravando o nosso podcast. Então, Karen, muito obrigado. E se você também tem vontade de personalizar a sua fragrância, seja para sua casa, seja para sua empresa, procure ela que você vai amar esse profissionalismo. Agora sim, vamos conhecer o Guilherme. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, de como você falou desse assunto tão necessário e importante para a gente falar. Afinal, estamos falando de vidas. Com certeza. E também não podia deixar de agradecer a Lari, que fez essa ponte. Ela conheceu você num evento de network, inclusive, né? E assim que ela estava lá, nem acabou de sair de lá, ela quase não é ansiosa, ela já estava mandando mensagem, falando que eu precisava conhecer você. E aí depois ela trouxe a ideia também para o Fábio aqui, da Conduta, e foi muito legal. Então, Lari, seja bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, Rô. Uma honra imensa. Estou muito feliz, Guilherme, de você estar aqui com a gente. Também estou muito feliz Eu falo que nada é por acaso, né? Acho que eu não acredito em acasos. Eu acho que tudo tem que acontecer quando tem que acontecer. E esse contato, esse encontro para network foi, assim, muito especial. Sim. Né? Porque quem iria imaginar, né, que alguém do Hemocentro iria participar desse encontro de network? Exatamente. E foi muito importante para a gente fazer essas parcerias e reforçar a importância da doação de sangue para salvar a vida dos nossos pacientes. Maravilha. Guilherme, então, pra gente, antes da gente entrar de fato, nós trouxemos aqui diversas perguntas, né, que muitas são dúvidas, né, algumas a gente não sabe quando é realmente de fato certo, quando não é. Hoje nós temos um grande desafio também, que é o digital, que muitas vezes acaba não trazendo um conteúdo tão correto, mas hoje você está aqui para poder esclarecer vários pontos que eu acho super importante, mas antes de entrarmos nesses pontos, eu quero que você se apresente, quero que você conte um pouquinho dessa sua jornada. Quem é o Guilherme? O que fez o Guilherme partir para esse lado? Bom, eu sou formado em jornalismo, né? Pós-graduado em gestão de comunicação em saúde. Eu sempre gostei de pessoas. Eu preciso estar perto de pessoas, né? Acho que é por isso que o jornalismo me encantou, né? E fiquei um tempo afastado do jornalismo, mas sempre tendo contato com pessoas. E há 4 anos eu tive a oportunidade de entrar ali no hospital de base, na assessoria de imprensa, depois passei pelo marketing e comunicação da instituição também, e hoje estou à frente do setor de captação de doadores do Hemocentro, né? Então, todos esses lugares onde eu passei, eu tinha contato com pessoas, mas ali eu me encantei, né? Porque ali, além de pessoas, nós temos histórias muito lindas, muito emocionantes, e que nos fazem repensar muita coisa da vida, né? E então, ali o meu propósito, eu falo, não é fácil trabalhar lá, lidar com essa situação, quando a gente fala de gerenciar um estoque de sangue de um hemocentro, não é fácil, é muito delicado, mas eu tenho um propósito, né? Porque eu sei que tudo isso que eu estou fazendo é para salvar a vida daqueles pacientes, então é nisso que eu olho para frente, eu olho para eles e eu falo, é por vocês que eu estou aqui, é por vocês que eu vou fazer o que for, participar de encontros de network, palestras, redes sociais, podcasts, enfim, fazer o que for possível para levar a informação correta, para levar realmente a importância da doação de sangue, para a gente conseguir salvar a vida deles. Até porque a gente
vê muito essa questão, né? As pessoas falam, óbvio, não precisa ser dito. Mas eu falo que não, ele precisa ser dito e precisa muito. Eu falo que, ainda mais nesses últimos tempos, a gente vê muito isso, né? Que realmente você precisa deixar tudo muito pontuado, levar esse esclarecimento de fato para as pessoas, seja qual for o assunto, mas o básico, ele tem tido essa necessidade de ser dito. Hoje a gente é bombardeado por muitas informações, né? Por todo lado, no celular principalmente, né? Ao mesmo tempo que você está olhando uma rede social, já vem uma notificação de outro aplicativo, você já abre outro aplicativo, depois você volta para aquele lá. Então, o óbvio precisa ser dito. E no caso da doação de sangue, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser falada a todo momento, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade da gente conseguir dentro daquele evento também, né? Até voltando na questão de onde nós nos conhecemos, né? Uma semana depois ou 2 semanas depois, houve um movimento incrível daquela turma ali, né? Sim, sim. De participarem também efetivamente da doação, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, foi isso, foi lembrado ali naquele momento, né? Isso. Então, a gente foi até muito engraçado, né, nesse encontro de network que eu estive com a Larissa, que todo mundo estava se apresentando sua empresa, apresentando o seu produto, e quando eu fui me apresentar, eu falei assim, a empresa onde eu trabalho, a gente não vende nenhum produto, a gente não compra nenhum produto. Mas para a gente sobreviver, a gente precisa de doações. E no momento ficou todo mundo assim, uai, de onde que ele é, né? Aí que eu falei que eu trabalho no Hemocentro, e ele só funciona se a gente tiver doadores. Se não tiver doadores, a minha empresa não funciona. Né? Perfeito. E aí a gente não salva meus clientes, que são os nossos pacientes. Então, foi muito importante ter esse bate-papo com essa linguagem na hora que eu puxei mais para o meio empresarial, mas foi uma forma que eu encontrei de sensibilizar todos e mostrar que, mesmo nesse mundo que a gente vive, nessa correria, a gente precisa dedicar alguns minutos da nossa vida para salvar aí outras vidas. Certeza. Exatamente. E vamos começar aqui nas perguntas para que a gente possa, né, esclarecer por que é tão importante a gente reforçar, né? Que nada substitui o sangue. Nada substitui o sangue, né? Como eu falei, eu sempre costumo dizer isso, né? Sangue não se fabrica, sangue não se compra, sangue não se vende, sangue a gente doa. Ou seja, se tem doação, tem vida. Se não tem doação, não tem vida. Porque nossos pacientes, quando eles chegam nessa condição de necessitar de uma transfusão de sangue ou de qualquer outro componente que vem do sangue, é sinal que não existe nenhum medicamento que vai ajudar o paciente naquele momento. E a única chance de cura ou de melhora daquele paciente naquele momento vem através da doação de sangue feita pelos doadores, né? Então, lá no Hemocentro, inclusive, eu sempre falo que é muito mágico o que acontece lá no Hemocentro, né? Porque o Hemocentro é dividido em 2 partes. De um lado, é onde a gente recebe os doadores, que nos doam a vida, e na outra porta, do outro lado, é onde a gente recebe os nossos pacientes, é onde eles recebem a vida. Então, é onde a mágica acontece, né? De um lado, aqueles que dão a vida, de outro, aqueles que recebem a vida. E muitas das vezes, infelizmente, eles não se encontram. Então, às vezes, muitas pessoas acabam não entendendo, às vezes, eu vim doar sangue, mas e aí? Por que eu vim doar sangue? O que está acontecendo? Por que é tão essencial? E aí, por isso que a gente precisa sempre conscientizar e tentar mostrar para as pessoas que sem aquele gesto, não há vida para os nossos pacientes. E fala um pouquinho, o que significa mesmo de fato, na prática, no dia a dia que você vem acompanhando tanto, essa questão de doar sangue e doar vida? Vida. A gente tem muito contatos, né, com pacientes lá, e quando eles chegam, dependendo da condição que eles têm e necessitam da transfusão, eles chegam realmente muito debilitados, né? O sangue no nosso organismo é vida, é ele que é responsável por fazer o nosso organismo funcionar, levar o oxigênio para todas as partes do corpo. E quando você tem alguma condição que impede isso, que você depende de uma transfusão, o paciente fica muito debilitado. E aí o paciente chega cabisbaixo, pálido, não quer conversar, está com dor, né? Então, são situações que atrapalham a vida daquele paciente. E quando ele vai embora, é sorrisão no rosto, ele está corado, ele sai conversando, abraçando todo mundo, agradecendo. Então, assim, seria muito legal se todos pudessem ver essa transformação, entendeu? Então, assim, não é clichê
a gente falar que doar sangue é doar vida. Porque a pessoa chega lá, você vê, você fala assim, nossa, ela tá apagada, ela tá moada. E de repente, quando ela sai, de lá totalmente nossa, transformada. Revitalizada, transformada. Literalmente gente. cheio de vida. Cheia de vida, justamente, para começar de novo. Mas aí, que vem a dificuldade, né? Que ela sabe que daqui a um tempo ela vai precisar de novo. Né? E aí a gente tem que estar lá do Hemocentro atuando para garantir que o doador também vai estar lá de novo para ajudar a salvar a vida dela. Perfeito. Guilherme, muitas pessoas ainda acreditam que doar sangue é algo distante da realidade, né? Da sua realidade. Quem, de fato, pode precisar de sangue em algum momento da vida? Quando a gente fala, né, de doação de sangue, ou quando vai precisar de sangue, a gente acha que é só, às vezes, alguma doença, né? Então, eu tenho que ter alguma doença grave para precisar disso, né? E hoje, nesse mundo digital, onde tudo é perfeito, né? Então, a gente acessa as redes sociais, as influencers, enfim, tudo é muito perfeito, acaba distanciando a gente, talvez, dessa realidade, de enxergar como que está a situação do próximo, né? E aí a gente se isola nesse mundo e fica achando, não, mas se eu não tenho doença nenhuma, ninguém tem, porque todo mundo que eu sigo nas minhas redes sociais não posta nada que está doente, e para mim o mundo está perfeito. Então eu não preciso doar sangue, né? Só que além da questão da doença em si, nós temos as condições de urgência e emergência, como um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, que dependendo da gravidade em que acontece... É necessário o sangue. É necessário o sangue. E nós mesmos, por mais que nós não temos a doença, mas nós podemos, em algum momento da vida, se incluir nessa condição de emergência, de urgência, que a gente não tem como prever. Não sabe quando vai acontecer. E aí, será que quando eu precisar, vai ter? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Se um dia eu precisar de sangue para sobreviver, vai ter? Porque se todo mundo tiver a mesma consciência que eu tenho, de achar que o mundo está perfeito, que ninguém está doente, que ninguém precisa da minha ajuda, se isso se replicar cada vez mais na sociedade, aí sim, quando às vezes chegar em algum momento que as pessoas vão precisar, mesmo, não vai ter. Ou até uma consciência que eu falo da pessoa, muitas vezes falar assim, mas deve ter muita gente que doa, então o meu não vai fazer diferença, não vai ser necessário. Mas é aquilo que eu falei, quanto mais a pessoa entra numa bolha de mundo perfeito, se você tiver essa sensação, vai faltar. Que é o que aconteceu recentemente com o Hemocentro, né? Então a gente vinha num ciclo que veio caindo, e a gente nunca passou por essa situação, como a gente passou no mês de maio, de correr o risco de cancelar cirurgias eletivas em hospitais atendidos pelo Hemocentro Rio Preto. Foi a primeira vez que passamos por essa situação, né? Então, assim, e a gente não pode deixar isso repetir de novo. Não podemos, entendeu? Porque pacientes nos abordavam para perguntar, deu resultado? Tem bastante doador? Por quê, gente? É aquilo que eu conversei. Não há nada que substitua o sangue. Para ele não vai ter um medicamento, não vai ter nada que substitua. Ele precisa daquilo. E aquilo só vem se tiver doador. Então eles tinham preocupação, né? Sendo que teve um dia até que estava bem lotado, que logo quando a gente fez aquele apelo na mídia em maio, a gente começou a receber 300 doadores por dia, estava bem lotado. E eles estavam agoniados, porque como eu falei, fica separado, o Hemocentro de um lado, doadores de outro lado, paciente. Eu levei um paciente lá, falei, vamos lá ver como que tá, para você ver que coisa linda que tá a recepção do nosso Hemocentro. E ele ficou muito emocionado de ver aquilo. E eu fiz questão de chamar a atenção de todos os doadores e falar, gente, eu vim aqui para mostrar para vocês um exemplo de uma pessoa que estava preocupada com a situação, porque ela não sabia se teria vida para ela, né? Então, e aí o pessoal se emocionou, todo mundo ali, porque daí eu acho que ali naquele momento as pessoas viram que tipo, opa, o mundo precisa de mim, independentemente se tem né, muitas pessoas doando. Né? A gente passou por um momento, lógico, não vamos negar, teve demora no atendimento nesse período, porque a gente tem uma capacidade, uma estrutura, e a gente recebeu bem a mais, graças a Deus. Mas a gente se empenhou, a gente estava lá para atender todo mundo. Quem acreditou nessa causa, acreditou nesse propósito, ficou. A gente sabe, a gente pede desculpas para a população por essa demora, tudo. Mas a gente fez questão de atender todo mundo, porque quando a gente fala que o Hemocentro precisa de ajuda,
Não é o Hemocentro, não é a marca, não é o prédio Hemocentro. São as pessoas. São as pessoas. O Hemocentro só faz a ponte. Isso. Aquele que doa a vida de um lado. E que aquele ponte que linda, recebe, Guilherme. Que ponte linda, que ponte linda. Ô, Guilherme, e para uma pessoa que para ela ser considerada apta a doar, quais são os principais critérios? Os requisitos básicos para ser um doador de sangue, né? Então, tem que ter idade entre 16 e, no máximo, 69 anos de idade, tá? Lembrando que os menores de idade, com 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais Tá. ou responsável legal para autorizar a doação, né? Tem que pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar um documento de identificação com foto, seja ele físico ou digital, mas lógico, atenção para o documento digital, não pode ser print ou foto, tá? Tem que ser aberto, tem que ser apresentado por um aplicativo oficial que garanta a autenticidade ali da doação, do cadastro, né? Para a gente garantir a qualidade tudo do processo de doação de sangue, né? Porque, como eu sempre falo, a doação de sangue ela serve para salvar vidas e não colocar vidas em risco, Isso, né? Isso. Então, precisa levar esse documento. Tá. Gui, existem impedimentos temporários e permanentes? Poderia esclarecer quais são esses? Sim, sim, tem muitos, mas atualmente o que tem mais acometido aí, a gente que está acostumado aí, né? Calorzão de 40 graus, agora estamos amanhecendo com 17, 16, e aí à tarde já volta para os 30 graus novamente. Então tem muita gente com sintomas de resfriado, de gripe. Então, nessa questão, agora nesse momento, se tiver com algum desses sintomas, aguardar aí pelo menos de 7 a 10 dias para poder voltar a fazer a doação, né? Tomar cuidado com a automedicação. Então, nesses sintomas, a gente muito se automedica, né? Então, às vezes, existem medicamentos que podem interferir também na doação por um período. Aí, lógico, vai depender de cada medicamento e também o porquê. Qual foi a causa? Por que você precisou tomar esse medicamento? E aí pode interferir na doação, ou de forma temporária, ou dependendo da causa e do tipo do tratamento que está fazendo, de forma definitiva, que a pessoa nunca poderá doar, tá? Mas existem essas condições também, vacinas, né? Então, atualmente estamos com a vacina da gripe, vacina de Covid. Então, quem tomou vacina da gripe, depois de 2 dias, já pode doar. A vacina da Covid, depois de 7 dias, já pode doar. Em breve, talvez comece a vacinação em massa da dengue, né? Então, quem for tomar a vacina da dengue só pode doar depois de 30 dias, né? Então, já fica até o nosso apelo aqui do Hemocentro. Nós apoiamos e incentivamos a vacinação, mas, lógico, quando começar a vacinação contra a dengue, que antes de se vacinar, compareça ao Hemocentro, faça a sua doação e depois tome a vacina, porque 30 dias, quando a gente fala de salvar vidas, é muito tempo, né? Sendo que no finalzinho do ano passado, lá outubro, novembro, quando começou a nossa epidemia, foi uma das piores epidemias que a gente teve de dengue aqui em São José do Rio Preto, né? Sim. E a gente passou um aperto também, porque muitos doadores contraíram a dengue, né? E não podiam doar, porque quando você está com dengue, você só pode doar depois de 30 dias que desaparece todos os sintomas. Então, se a dengue estava durando aí de 15 a 20 dias, eram quase 60 dias que o doador ficava afastado lá, né? Então, o que aconteceu? Caiu o número de doadores aptos à doação, só que a minha demanda continua a mesma e, na verdade, até aumentou por causa dos casos graves de dengue, né? Muitas pessoas aí desenvolvendo a dengue hemorrágica, aumenta o número de transfusões de sangue, de plaquetas, né? Então, aumentou a minha demanda e diminuiu a oferta de doadores. Então, a balança não fechava, a conta não equilibrava. Gui, tem algum canal que vocês tenham para tirar algumas dúvidas, às vezes, dessas pessoas? Sim, nós temos o nosso WhatsApp, né? Então, tem o WhatsApp, tem o telefone, pode mandar mensagem pela rede social também, Legal. né? Então, ou ir presencialmente lá no Hemocentro. Então, o WhatsApp é o 17 99623 9985 e o telefone fixo é o 3201-5151. É só entrar em contato com a gente, a gente vai estar pronto para solucionar essas dúvidas, até para você não perder viagem, né? Então, tá com alguma dúvida, estou tomando medicamento, estou com alguns sintomas, né? Quero tirar alguma dúvida, entre em contato com a gente antes, tira a sua dúvida, já aproveita e agenda a doação. Perfeito. Ô Gui, e aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Muitas pessoas se perguntam, idade, peso, uso de alguns medicamentos, igual você começou a falar agora, podem impedir, de fato, essa doação, né?
O que em todo esse contexto que as pessoas sempre se perguntam, o que de fato é verdade e o que não é? O que muita gente às vezes não entende como eu falei agora há pouco, doação de sangue é para salvar vidas e não colocar vidas em risco, né? Então, existem muitas regras, normas que todos os hemocentros seguem, porque essas normas, essas regras são definidas pelo Ministério da Saúde. Então, essas normas são padronizadas e são para garantir que realmente aquele sangue doado, ele vai ser para salvar vidas e não colocar vidas em risco, né? Então, por mais que hoje nossos laboratórios, os equipamentos estão bem mais modernos, né? Então, a gente consegue detectar muitas condições no sangue e impedir que aquele sangue seja transfundido, né? Mas a gente precisa também da sinceridade dos doadores. A gente tem até um material que a gente divulga no Hemocentro que fala a sinceridade também salva vidas, né? Isso. Porque são barreiras e muito importantes que as pessoas precisam entender, né? Porque uma informação que a gente omite, seja de alguma condição de saúde, ou seja por algum medicamento, algum tratamento, alguma cirurgia, tatuagem, piercing, enfim, essas questões, às vezes, muitas vezes, só porque ela quer um atestado, né? Então, assim, acontece muito isso, né? Então, às vezes ela falou, não, mas eu só vou conseguir esse atestado para eu conseguir emendar meu feriado se eu falar tal determinada informação, eu não vou conseguir doar, eu não vou conseguir meu atestado, eu vou ter que trabalhar. Então, tipo, só que nesse momento, a partir do momento que a pessoa ela tem essa mentalidade, ela pode aí colocar vidas em risco. Nossa. Isso é muito sério, muito grave, né? Então, Muito. por isso que hoje a nossa legislação do Brasil, ela parte do princípio que a doação ela tem que ser 100% solidária, voluntária e altruísta, e que o doador ele não pode receber nada em troca pela doação, né? Porque tudo que configura aquela compra, quando ele é motivado por algo, então eu quero ir doar sangue porque eu vou ganhar um voucher, porque eu vou ganhar algum item, eu vou ganhar algum produto, eu vou ganhar alguma coisa, e você desvia o principal objetivo da doação de sangue, que é de salvar vidas, Exato. né? Exato. E aí a pessoa ela sabe que ela só vai ganhar aquilo se ela doar. E para conseguir doar, o que ela vai fazer? Eu vou fazer de tudo para eu ganhar aquele brinde. E aí ela oculta, omite informações. Só que daí ela esquece que ela foi lá para salvar vidas. Exato. E aí, nesse momento, você pode colocar vidas em risco. É muito sério. Guilherme, E meu Deus. tudo, o nosso trabalho, lógico, é baseado nessas normas, nessas portarias do Ministério da Saúde, para garantir a segurança. Perfeito. Gui, para quem nunca doou, né, como que funciona na prática o processo de doação de sangue? Primeira coisa que muita gente confunde aí o exame de sangue com a doação de sangue, né? Porque exame de sangue a gente precisa estar em jejum, né? Sim. E aí todo mundo chega lá e fala, tá aqui meu documento e eu tô em jejum para doar sangue. Não pode, tá? É mito isso, não pode. Para doar sangue tem que estar bem alimentado, né? Mas lógico, tem que também tomar cuidado com a alimentação, evitar aí alimentos muito gordurosos, Assim, uma principalmente. feijoada no dia anterior não pode. De jeito nenhum, né, Evitar. Guilherme? Isso, muita gente, às vezes, quando a gente fala alimentos gordurosos, acha que é só um bife à Uma milanesa, uma fritura, Sim. um pastel, né? Mas não. Às vezes, muitas pessoas têm aquele costume, né? Comer uma pizza na noite anterior, e aí de manhã, nossa, vou comer a pizza logo no café da manhã, alguma coisa, depois eu doar sangue. E aí essas questões acabam interferindo. Então, o excesso de gordura no sangue interfere na doação. O álcool na noite anterior nem pensar, né? Também não. A gente pede pelo menos 12 horas sem bebida alcoólica, pelo menos 2 horas sem fumar antes da doação, né? Ter uma boa noite de sono também ajuda, principalmente para essas pessoas que vão doar pela primeira vez, né? Então, tem que ter alguns cuidados. A água né? também ajuda alguma coisa? Muito. Hidratação é essencial, tá? Hidratação, a alimentação balanceada, mas a hidratação é essencial também. Então, de manhã, vai doar de manhã, pode tomar o seu café, pode tomar chá, pode tomar café, o leite, sem problema algum. Pode tomar suco também, mas evitar, lógico, alguns alimentos gordurosos, ou na noite anterior, ou pelo menos antes ali de você comparecer no Hemocentro. E caso não tenha se alimentado muito bem, lá no Hemocentro a gente tem o nosso pré-lanche. Então lá tem frutas, tem bolachinhas, tem suco, tem chá, tem café, tudo já para
abastecer o doador ali também para garantir que vai dar tudo certo E para conseguir acolhê-los, salvar né? vidas. Que lindo. Sim, Aham. porque a nossa preocupação não só com os pacientes, né? A gente se Sim. preocupa muito também com a saúde do nosso doador. Isso. Por isso que, às vezes, alguns são considerados inaptos, né? Como no caso das mulheres, às vezes interfere muito a questão da ferritina, né? Uhum, uhum. Então, às vezes, ela pode É. desenvolver a anemia se ela doar sangue. Uhum. Então, assim, por mais que às vezes a gente fale, estamos precisando de ajuda, mas se no momento da nossa pré-triagem, da triagem, foi detectada alguma condição que possa colocar em risco a vida do doador, é óbvio, nós não vamos autorizar, nós não Tá. vamos deixar isso acontecer. Porque para a gente salvar vidas primeiro, a gente tem que estar tudo certo com a nossa vida. Não adianta a gente prejudicar a nossa vida para ajudar o próximo, que senão Sim. é depois a gente mesmo que vai precisar de ajuda. Né? Então a gente tem Exatamente. que garantir a saúde do doador para garantir Tá. a vida aí aos nossos pacientes. Agora eu queria que você explicasse para nós como que funciona esse passo a passo, desde a hora que o momento em que esse doador chega até a finalização. Sim, é o conhecido ciclo do sangue, né? O ciclo do doador, né? Então, o doador, Legal. quando ele chega lá, primeira coisa que ele vai fazer é apresentar o seu documento na recepção, Tá. tá? Então, chegou lá na recepção que a gente vai abrir o cadastro, vai ver se já é doador ou se é a primeira vez. Se já for doador, vê se o cadastro está atualizado, né? Endereço, telefone, se está tudo certinho. Conferimos o documento e, em seguida, ele é chamado na pré-triagem, que é onde a gente verifica os sinais vitais. Então, é lá onde a gente vai pesar e ver se o doador pesa mais de Tá. 50 quilos, vai ver se a pressão está tudo ok, vai fazer o exame do hematócrito, que fura o dedinho, né, pega uma gotinha de sangue, para ver como que está a taxa de ferritina, como que está a taxa de gordura no sangue. Então, ali é a primeira etapa, passa ali, tá tudo ok, ele segue para triagem clínica, né? Então, é aquele momento mais temido pelos doadores, mas é um momento essencial, que é essa entrevista com o enfermeiro, onde a gente pergunta sobre os comportamentos dessa pessoa, se está fazendo uso de algum medicamento, se está fazendo algum tratamento médico, se fez tatuagem, se colocou piercing, se passou por algum procedimento cirúrgico. É esse momento que a sinceridade salva vidas, né? Tá. Então, é uma entrevista, podem confiar, uma entrevista sigilosa, somente com o enfermeiro e o próprio doador. E é ali que é para a gente garantir que realmente aquele sangue Sim. vai salvar vidas e não colocar vidas em risco. Se tiver tudo ok, for considerado apto à doação, ele segue, então, para a sala da coleta, ali é onde começa realmente concretizar a sua doação de sangue, né? Então, ali é onde ele doa e depois, a melhor parte é a hora do lanchinho, que na verdade no Hemocentro é um lanchão, né? Porque Lanchão. lá a gente tem lanche com presunto e queijo, tem só com queijo para quem não come carne, tem frutas, legal. tem geleinha, tem bolachas, tem bolo, tem suco, tem chá, tem café, tudo com açúcar ou sem açúcar, tudo de acordo com o cliente, gosta. Guilherme, mais ou menos quanto tempo dura Esse processo a todo, transfusão de desde sangue? a transfusão ou a doação, você fala? A Desculpa, doação, né? a doação de sangue, isso. Isso, a doação. Então, desde o momento que ele chega na recepção até chegar no lanchinho, isso em torno de 40, 45 minutos, tá? Mas o Achei que ato fosse em mais. si de doar é no máximo 15 minutos, Olha tá? só. No que máximo fosse 15 mais. Eu minutos. também, eu O também. ato da doação. Aí, lógico, aos finais de semana e feriados, que são os dias que as pessoas têm maior disponibilidade, Isso, então Aí- aumenta o Uhum. movimento, então, Acaba demorando lógico, um pouco mais. interfere, tá? Né? Pode demorar um pouco mais que isso, mas é aquilo que a gente sempre fala, a gente está lá empenhado, a gente não deixa de atender ninguém e pede, lógico, a compreensão, né? Porque a gente precisa dessa ajuda, né? Sim, Para sim. conseguir ajudar os nossos pacientes. Então, por mais que demore, mas fique lá com a gente, porque vale muito a pena saber que, tipo, cara, você tem noção do que... Às vezes eu paro para pensar, sabe... Cara, salvei até 4 vidas com uma doação, né? Tipo, é incrível. Na hora que você para pensar mesmo, faça essa reflexão um dia em casa, no momento que você estiver ali concentrado, sem televisão, sem celular, e para pensar, tipo, o que será que eu já fiz que consegui salvar 4 vidas? Sim. E aí você para pensar e fala, caraca, com 45 minutos que eu dediquei da minha vida, eu salvei Salvei 4 4 pessoas. vidas. Nossa. Né? E 4 vidas aí, mas quem são essas 4 vidas? A gente não sabe. Mas a gente, posso estar ajudando a salvar a vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? De qualquer pessoa, né? A gente nunca sabe.
Mas a certeza que a gente tem é que com a minha doação, eu sei que eu vou salvar. Que aquela pessoa, quando precisar, eu conhecendo ou não, se ela precisar, vai estar garantida a vida dela lá. Que lindo. Perfeito. Gui, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar nisso que a gente já começou falando aqui. Mas como que é feita, então, a triagem? Acho que você já explicou bem, né? Sim. Uhum. Quais são os cuidados antes e durante e após a doação? Tem mais alguma coisa que Isso você acha após importante? a doação, né? Isso. Então, assim, porque todo mundo, a gente sempre muito fala, às vezes, se prepare para ir doar, né? Então, Isso. esteja Sim. bem alimentado, Isso. hidratado, E o boa noite depois, de né? sono. E o depois, o que eu faço, Legal. né? Muita gente Tem pergunta, algo posso ir para academia depois, né? Então, Tem que assim, repousar. o ideal é que a pessoa continue a hidratação, principalmente, continue a alimentação, por isso que tem esse lanche reforçado no final, mas a pessoa é em casa, ou se ela voltar a trabalhar, tem que continuar com essa hidratação, com alimentação, é muito importante para o organismo, porque assim, acabou a doação, o organismo já começa o processo de repor tudo aquilo que foi doado. E para isso ele precisa de energia, ele Sim. precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas, né? Então, por isso que a gente tem que se alimentar, se hidratar e repousar, porque o organismo ele vai trabalhar bastante agora. Então, nada de ir para academia, pelo menos ali, esperar pelo menos umas 12 horas, ou pelo menos um dia inteiro. Aquele dia da doação, evita esse esforço físico, tira, porque o organismo já vai estar trabalhando muito para repor aquilo que foi doado, né? Sim. Então, tem que tomar esses cuidados. A gente sempre pede para as pessoas, né, que trabalham com algumas atividades que possam trazer algum risco, né? Então, trabalho em altura, em andaimes, motoristas de ônibus, caminhoneiros. Isso. Então, essas atividades, motoristas de van, escolares, então, essas atividades que possam trazer algum risco, né? Porque seu organismo está se recuperando da doação. Isso. Lógico que não é comum acontecer essas coisas, tá, pessoal? Não é isso, não é um alarde que eu estou fazendo, mas são condições que podem acontecer. E se pode acontecer, a gente alerta. Então, a gente entrega até um material, né, na triagem, quando a pessoa está apta, que está lá, né, o que fazer após a doação. E lá tem todas essas orientações. Pouca gente, eu acho que lê, que quando a gente abre as lixeiras do Hemocentro, tá cheio esse papelzinho lá dentro, mas é muito importante, pessoal, se a gente está te entregando esse material, leia, porque lá tem informações muito importantes para esses cuidados, porque, como eu falei, gente, não é cuidado só com o paciente. Nós temos que prezar por essa saúde com o cuidado com o doador também. Tá? Guilherme, agora vamos falar sobre após essa coleta, né? Como que esse sangue ele é processado, armazenado e depois utilizado? É os bastidores do ciclo do sangue, né? Que pouca gente conhece, né? Sim. Então, assim, ali a mágica começa quando o doador chega, então passa por todo esse processo, doa o sangue, e aí esse sangue vai para os nossos laboratórios, né? Então, a bolsa de sangue, ela vai para o processamento, nosso laboratório de processamento, e as amostras de sangue que a gente colheu antes da doação vão para o nosso laboratório de sorologia, que é onde a gente vai fazer todas as análises, né? E para saber se realmente aquele sangue está seguro para salvar vidas, né? Então, essas análises, elas são muito criteriosas e são critérios definidos, mais uma vez, reforço, pelo Ministério da Saúde. Inclusive, tem um exame que ele é mais recente, exigido pelo Ministério da Saúde, que a gente ainda aqui não tem esse equipamento, mas as amostras são encaminhadas lá para a Unicamp, em Campinas, todos os dias, e elas ficam sendo analisadas lá e para garantir. Então, a gente faz análise no Hemocentro Rio Preto, mais análise da Unicamp, que tem esse equipamento mais moderno. E então, olha só como é seguro, tá? Então, esse processo da doação e o processo da transfusão também, tá? Então, é muito seguro esses processos. E no processamento é quando a mágica das 4 vidas acontece, né? Então, lá nesse laboratório de processamento que a gente consegue dividir os componentes do sangue. Então, basicamente, o nosso sangue ele é formado por 4 hemocomponentes. Então, nós temos as hemácias, que é a parte avermelhada do sangue, né? Que é essa parte. Temos o plasma, e dentro do plasma nós temos as plaquetas e temos o crio precipitado. Então, basicamente, o nosso sangue é formado por esses 4 componentes.
componentes, e é aí lá que a gente consegue separar esses 4 componentes, e por isso que a gente fala que com uma única doação a gente salva até 4 vidas, porque daí cada paciente, de acordo com a sua necessidade, com a sua condição, de acordo com o seu tratamento, às vezes vai precisar de apenas um daqueles componentes. Então tem paciente que às vezes precisa só de hemácia, tem aquele que precisa só de plasma, só de plaqueta ou só de crio. Então, por isso que salva aí até 4 vidas, né? Inclusive, do plasma, além, né, da plasmaféresis, que a gente fala que é um tratamento que repõe o plasma no organismo da pessoa, o plasma também ele serve como matéria-prima para a produção de um medicamento para os hemofílicos, tá? Que é uma doença do sangue, e aí o plasma ele é encaminhado, a gente tem uma parceria, o Brasil tem uma parceria com uma empresa que fabrica esse medicamento, e como essa matéria-prima vem da doação de sangue, que é voluntária, altruísta e solidária, o medicamento volta para o Brasil totalmente de graça pelo SUS, e não pode ser comercializado esse medicamento. Ele é oferecido de graça para todos os pacientes hemofílicos do país. Então, olha só, que não é, né? Então, às vezes a gente pensa assim, olha só, é só na transfusão? Não, olha só, um componente do sangue serve também aí para salvar a vida dos pacientes através desse medicamento, desse fator que eles recebem aí para o tratamento dessa doença, a hemofilia. Incrível. E vem aí, ó, tudo de graça. Então, a doação é feita de graça e o medicamento também volta aí de graça para esses pacientes. Maravilhoso. E por que ainda hoje persistem tantos mitos, né, em torno da doação? E como que a gente pode combatê-los? Primeira coisa, gente, tá com alguma dúvida? Não procura na internet. Entre em contato com algum hemocentro, justamente, entendeu? Então, assim, hoje a internet ela é muito boa, ela ajuda muito, mas tem que tomar cuidado aonde que você pesquisa essa informação, né? Hoje, o maior problema da internet é isso, né? Onde buscar, onde é realmente confiável, né? Então, tá na dúvida? Entre em contato com o WhatsApp do Hemocentro, seja o Hemocentro Rio Preto ou de qualquer região do país, porque, como eu falei, todos os hemocentros seguem as mesmas normas, os mesmos critérios, as mesmas, né, orientações. Então, tá na dúvida? Procure o hemocentro mais próximo, seja por telefone, presencial, WhatsApp. Eu acho que essa é a principal informação. Procure realmente locais confiáveis para saber realmente, não confie em tudo que você vê na internet. E, lógico, siga o Hemocentro mais próximo da sociedade aí nas redes sociais, que lá vocês vão ver conteúdos importantes e com informações verdadeiras, fidedignas aí para ajudar realmente com informações claras e que vão realmente te ajudar a salvar vidas e não colocar vidas em risco. Você estava falando sobre a questão do processamento do sangue. Antes da gente ir para a próxima pergunta, já teve muitos casos de, né, nesse processo, o sangue ter que ser descartado? Sim, quando antes, as amostras vão para o nosso laboratório de sorologia e as bolsas para o processamento. As bolsas só são liberadas para uso após o aval dos testes sorológicos, tá? Então, enquanto não saem esses testes, e os testes sorológicos, eles demoram 48 horas, ou seja, 2 dias, tá? Então, toda doação que acontece hoje, ela só vai ser liberada para uso daqui 2 dias, e somente aquelas que realmente não apresentam nenhum risco para o paciente, tá? A partir do momento que apresenta algum tipo de risco, seja alguma condição por problemas de saúde, ou por interferência de algum uso de medicamento, ou até por conta da gordura no sangue, ou se não foi possível analisar, né? E não foi possível analisar em laboratório aquele sangue. E o doador ele precisa voltar para colher uma nova amostra de sangue. Todas essas condições, automaticamente, todos os cadastros de doadores já são bloqueados, as bolsas de sangue já são descartadas e, na hora, já todos os doadores já são acionados para que ele compareça novamente no Hemocentro para a gente colher uma nova amostra, fazer todo o atendimento. Por quê? A gente tem essa preocupação com o doador. Então, toda vez que é detectado algo no sangue desse doador, que seja de alguma dessas interferências, nós prestamos todo o suporte ao doador, desde consultas e até tratamentos médicos, tudo pelo SUS, lá no Hemocentro. Perfeito. Legal. Entendeu? Perfeito. Então, a gente presta todo esse suporte. Lógico, quando tem alguma interferência, sangue é descartado. Se há dúvidas, Já não descarta. utiliza. Descarta legal. para garantir a segurança. Exato, Perfeito. bacana. Perfeito. Ô, Guilherme, agora existe algum risco real ou alguma contraindicação que às vezes as pessoas confundem aquilo como sendo um mito?
Sim, muita gente iria perguntar, ai, falaram que doar sangue engrossa ou afina o sangue, né? Ai, falaram que sangue engorda ou emagrece, fala que doar sangue vicia. Vicia realmente, porque é tão bom salvar vidas. Nossa. Ah, Né? não é? Na hora que você vai pela primeira vez e descobre que você conseguiu salvar 4 vidas, aí vira um vício. Nesse caso, vira um vício, é tão bom. Mas, realmente, esses mitos ainda acontecem muito, né? Então, essa questão de engrossar ou afinar o sangue é mito. Que engorda ou emagrece é mito, tá? Não existe isso. Então, ainda existem muitos mitos, né? Que nem do vício que eu falei. Gente, é o que eu falei, o único vício que causa é que você vai se sentir tão bem de salvar vidas que você vai querer doar sempre, né? Esse é o único vício. Do resto, não. Muito pelo contrário. Doação de sangue traz muito benefícios, inclusive para o próprio doador, né? Então, assim, a doação de sangue, além de salvar vidas, você renova as células do organismo, né? Você renova o seu sangue no organismo. Então, é muito importante isso, porque daí ajuda a renovar suas células do sangue, células de defesa, vitaminas, nutrientes. Ou seja, vai melhorar muito a condição de saúde do próprio doador. Então, quanto mais a gente doar, mais saúde nós vamos ter. Mas, lógico, o doador também tem que cuidar da própria saúde, tá? Não depende só da doação de sangue. Mas, aliado a esses hábitos saudáveis, alimentação saudável, prática de atividade física, cuidando da própria saúde, né? E ainda aliando a doação de sangue, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo, né? E aquilo, ouviu algum mito, ouviu alguma coisa, falou, será que é verdade? Faz igual a gente. Procura o Hemocentro. Procura o Hemocentro, vai procurar a informação correta para tirar essas dúvidas. Não já toma aquilo como verdade, não. Vai procurar primeiro saber. Com a ideia do vizinho, né? Não desista nessa primeira informação. Vai procurar saber, vai lá visitar também a gente no Hemocentro, quer ir lá conhecer, quer ver antes como que funciona, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também essa questão, muitas pessoas ainda têm medo também, né? Que todo mundo fala, né? Ah, mas é uma agulha, né? Pô, eu tenho medo de agulha, eu tenho aquilo, papapá. Só que vocês sabiam que não é só a doação de sangue que salva vidas? Eu falei aquele dia, né, Larissa, lá no encontro de network, todo mundo falou assim, uai, não é? Eu falei, a gente entende que tem pessoas que têm medo, que têm fobia. E lógico, não vamos expor a pessoa a isso, né? Não há necessidade disso. Só que daí eu falo, mas o que você faz para salvar vidas? Eu sei que doar você não vai. Mas você já falou da doação de sangue para alguém? Você já incentivou alguém? Né? Tipo, você já deu carona para alguém e falou, nossa, eu queria doar sangue, mas eu não tenho como ir. Eu te levo lá. Sabe? Ou pegar na rede social, nossa, eu vi um post tão legal, uma história tão legal que o Hemocentro postou, vou compartilhar. Eu não dou. Mas eu tenho mais de 1000 pessoas que me seguem na rede social. Vamos compartilhar um post, vamos compartilhar uma história. Compartilhar informação. Compartilhar informação. Isso é tão importante quanto a doação de sangue, né? Então, vai ver esse podcast. Você vai assistir sozinho? Compartilha, manda no grupo do WhatsApp. Isso. Né? Isso. Tipo... E que foi a reflexão que o Gui me fez ter na mesma hora, porque eu não sou uma pessoa que pode doar. Por conta da questão da ferritina. Mas o que eu posso fazer para doar? Na hora ela falou assim, vamos gravar um podcast, vamos fazer um podcast. Eu falei, é sobre isso que eu tô falando. Sim. Entendeu? Então, que nem... tinha outras empresas parceiras lá, né? De painéis LED, de outdoor, tipo, nossa, eu quero disponibilizar espaços para fazer divulgação. Eu falei, é sobre isso que eu estou falando. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ele só fica pedindo doação. Não, eu estou pedindo a oportunidade de mostrar a importância de falar da doação. De propagar essa informação. De propagar essa informação. Exato. Justamente, isso que a gente precisa, entendeu? Porque daí vai dar consciência de cada um. Eu não posso obrigar. Porque lembra, a doação de sangue ela tem que ser voluntária, altruísta e voluntária, e com o objetivo de salvar vidas. Então, se a pessoa não se sente confortável, tem algum medo, tem fobia, não tem problema. Nós não vamos pode contribuir de outra forma. Mas você pode contribuir de outra forma. O importante é não ficar sem contribuir. Isso. Tem que contribuir. Isso. Ô Gui, além então do benefício de ajudar o próximo, doar sangue traz algum benefício para quem doa? Sim, total. Acho que você respondeu, então, lindamente. Então, na saúde ali da pessoa vai ajudar. Gente, o bem-estar da pessoa. Então, não só para a saúde física, mas mental, de você sair de lá e saber que salvou vidas. Sabe? É tipo... Só quem passa por isso para entender. Eu estou me segurando aqui para não me emocionar, porque a gente que está lá com os nossos pacientes, né?
como eu falei, com uma única doação a gente salva até 4 vidas. Quando a gente fala isso de salvar até 4 vidas, é a questão técnica, você viu, né? Eu falei, ó, basicamente os nossos sangue é composto por esses 4 Isso. componentes. Mas eu vou relatar um caso aqui que eu acho que não tem como... Me tocou muito, né, no dia que eu escutei isso. Eu falei assim, vocês sabiam que com uma única doação você salva até 4 vidas? Uma paciente levantou a mão e falou assim, ô Gui, mas você sabia que salva mais de 4 vidas? E eu falei, Não. meu Deus, será que eu estou falando informação errada, né? Que eu não sei o que. Ela falou assim, ó, porque todo paciente ou tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem um filho, um esposo, uma esposa em casa, irmãos. E quando a gente precisa do sangue, e só aquilo vai salvar a nossa vida, ao mesmo tempo que me afeta, afeta todas essas pessoas que estão à minha volta. E quando eu recebo esse sangue que foi doado de forma voluntária, altruísta e solidária, e aí eu me revigoro, eu revivo novamente, né? Eu tenho mais uma chance de viver. Todos que estão ao nosso redor. Todo mundo acaba tendo também revivendo aquele Oh. momento, né? Então, ele tendo a oportunidade de trabalhar como a gente trabalha, todos da família, inclusive o paciente, de poder abraçar o filho, de poder abraçar um irmão, um pai, uma mãe, sabe? Então, assim, aí que eu comecei a entender que realmente, tecnicamente, São São 4. 4. são 4 vidas. Mas na hora que a gente... Por isso que eu falei desse momento de reflexão, na hora que você começa a entender isso, que eu falo, você põe no lugar dessas pessoas, Sim. quantas pessoas que a gente ama, Nossa. e aí, quantas pessoas que a gente quer abraçar, que a gente quer ver, que a gente quer estar junto, né? E aí pensar que, tipo assim, para que essas pessoas estejam aqui, quantas pessoas precisam garantir a vida a ela? Então a gente inverte aquilo lá, né? Ao invés de a gente achar que tem muita gente indo doar, a gente faz a conta ao inverso. Uhum. Quantas pessoas que você ama e quantas pessoas você acha que teria que ter para salvar a vida dessas pessoas que você ama? Uhum. A partir do momento quando você começa a pensar assim, você vai ver, caraca, precisa de Precisa muita ajudar gente. muito. Porque a gente ama muita gente, a gente Sim. tem muitas Muito. pessoas do nosso lado, Lindo, Guilherme. né? Então a gente tem que pensar ao contrário. Para Maravilha. salvar a vida de quem eu amo, precisa de quantas pessoas? E aí, a partir desse momento, a gente vai conseguir entender a importância da doação de sangue. Tá. Ô Gui, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que você já trouxe a resposta muito bem, mas vamos falar talvez um pouco mais se você achar necessário, né? Que é sobre essa verdade da doação do sangue, nessa estimulação e a renovação celular, Sim. né? E ajuda mesmo a reequilibrar o nosso organismo de uma forma geral? Ajuda muito, que nem assim, um exemplo que eu vou dar, né? Quando a gente está muito cansado, o que a gente faz? A gente dorme. Uhum. E quando a gente dorme gostoso, como que a gente acorda no outro Descansado. dia? Nossa. Descansado, revitalizado. E é a mesma coisa assim com o sangue, né? Com o nosso organismo. Então, por isso que inclusive a gente fala, vai doar sangue, tem uma boa noite de sono. Sim. Sim. Entendeu? Porque tudo isso contribui para que a gente tenha uma boa condição de saúde, né? E quando a gente fala de renovar as células através da doação, é isso que acontece. Então, quanto mais a gente doa, mais a gente cuida da nossa saúde e melhor a gente vai conseguir ajudar os nossos pacientes. Uhum. Porque quanto mais a gente doa, mais o nosso sangue vai se renovar, mais a nossa saúde vai melhorar e mais sangue com qualidade a gente vai conseguir garantir para os nossos pacientes. Uhum. Por isso que não adianta a gente falar assim, que vou doar uma única vez e depois nunca mais volta. Não! Persista, né? Que nem nós, homens, podem doar até 4 vezes em um ano. E Olha. mulheres até 3 vezes em um ano. Tá. Vamos lá, pessoal. Eu estou Cada pedindo 3 só para a meses. gente dedicar, homens, 4 dias do ano. Nós temos 365 dias no ano. A Eu cada... estou pedindo para doar 45 minutos de É. 4 dias. Não é o 4, porque parece que é 4 dias inteiros, né? Não, E não é. 45 minutos. 45 5 minutos, minutos ou de se for no cada um. final de semana, um pouquinho mais. Mas, tipo, coloca na balança. Às vezes a gente dedica 15 dias de férias, que é muito gostoso, lógico, Sim, não, sim. né? A gente Cê- merece. Tá, mas isso aqui é pior do que a gente muitas vezes Nossa. se apega no Quanto celular. tempo que a gente E quanto Exato. tempo a no gente tá celular? olhando de bobeira, Eu ia falar isso agora. e aí você olha a hora e fala assim, eu fiquei mais de 1 hora só olhando o vídeo sem fazer nada. É. Não é?
É isso mesmo. É isso quando a gente para pensar nessas coisas que a gente faz, que você fala, caraca, né? Então, assim, e o legal da doação de sangue é porque, assim, que nem agora está muito em alta a campanha do agasalho. Então, a gente vai Sim. lá e doa roupa. A gente, às vezes, participa de campanhas de doação de alimento. Mas eu vou falar que a sensação da doação de sangue, gente, não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Vira e mexe, eu tento fazer essas atividades no Hemocentro. Eu levo sempre um paciente lá na recepção. E aí eu falo assim, pessoal, sabe que a gente falou? Lembra que a gente falou que o estoque do Hemocentro está crítico? Que o Hemocentro precisa de ajuda? Tá aqui, ó, prazer. O Hemocentro chama o Sr. Antônio, o Hemocentro chama Dona Maria, o Hemocentro chama... Entendeu? Tipo, por conta disso, para conscientizar as pessoas e começar a entender que, tipo, mano, doação de sangue, doação... Tudo que vem do nosso sangue é só benefícios, é só benefício. Porque na hora que você vê o paciente ali, você fala, caraca, o cara nem me conhece, ele olha para mim com os olhos brilhando. Ele sorri, os pacientes, eles têm um sentimento de gratidão que não, é imensurável, não tem como mensurar. Eles amam, quando a gente põe eles em contato com os doadores, eles amam, eles têm uma gratidão, porque eles sabem, falam, cara, eu deixei a minha casa, porque infelizmente por conta dessa doença eu tinha que vir aqui. Isso. Agora, aquela pessoa que está ali do outro lado, mano, ela deixou Foi por de amor, trabalhar, ela deixou de às vezes, estar que nem num sábado, no domingo. Pô, você quer, às vezes, ficar em casa, ficar com a sua família, ir no centro, fazer compra, sei lá, fazer alguma coisa. E graças a Deus, todo sábado, nosso e domingo, a gente recebe mais de 150, 180 pessoas lá. É lindo. Mas, lógico, não dá para depender só de finais de semana. Tá? Não dá. Por isso que o Hemocentro ele funciona todos os dias. A gente não fecha nem de sábado, domingo, nem de feriado, porque a gente precisa de doador o tempo todo. Maravilha. Perfeito. E aqui, fala um pouquinho para nós também sobre essa questão da constância das pessoas. Sim, que eu acho que é importante também a gente ressaltar. Reforçar, né? É, porque, como eu falei, até naquela hora que eu falei da dengue, né? Isso. Tipo, da vacina da dengue, 30 dias é muito tempo para esperar, né? Porque a demanda de sangue, de vida, não para. E lembra que eu falei, não pela doença somente. Isso. Mas essas situações de urgência e emergência que acontecem sem a gente prever, sem a gente planejar. Mas quando acontece, a gente quer estar lá, de portas abertas, para receber esse paciente e garantir a vida a ele. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente tiver doador. E sempre. Não podemos apenas comparecer ao Hemocentro em momentos de dificuldade, em momentos em que a gente chega em estado crítico. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque as situações de urgência, por exemplo, acidentes de trânsito, pode ser com uma moto, pode ser com um carro, mas pode ser com um ônibus, várias vítimas. Né? E aí, como nós falamos aqui, o sangue ele demora 2 dias para ser validado, para garantir a segurança dele. Então, a gente precisa ter essa constância de doações para a gente sempre garantir um estoque adequado todos os dias. Porque se acontecer alguma coisa hoje e eu não tiver um estoque adequado hoje, as pessoas elas vão me ajudar hoje. Só que eu vou só conseguir ter o sangue de quem hoje daqui 2 dias. Só que a situação de urgência e emergência não aconteceu hoje? Como que eu faço para salvar a vida dessas pessoas que foram envolvidas nessa condição de urgência e emergência? Então, se a gente não consegue prever, se a gente não consegue planejar, planeje então a doação de sangue. Isso a gente consegue planejar. Então, a gente consegue se organizar. Reforço, por isso que o Hemocentro funciona. Todos os dias, de segunda a segunda, inclusive de sábado, domingo e feriado, para facilitar o acesso das pessoas ao máximo para a gente garantir. Então, final de semana é muito bom, dá movimento, às vezes até demora um pouquinho mais o atendimento, mas durante a semana é mais difícil e a gente não dá para depender. Hoje, o Hemocentro Rio Preto aqui atende 39 hospitais em toda a região. Dentre eles, Hospital de Base, Hospital da Criança e Maternidade, Santa Casa. Atendemos imensos, né? 9 Santa Casas da região. Entendeu? Então, tipo assim, não dá para eu depender só com 2 dias de doação. Então, a gente precisa dessa constância. Como que fica também
essa questão de você atender outros hospitais de outras cidades, como que fica também essa questão da divulgação nessas cidades? Sim, a gente tem um trabalho muito lindo no Hemocentro que chama o Projeto Multiplicadores de Vida. São pessoas, são civis dessas cidades, não são representantes políticos, não são políticos, nada disso. São moradores da cidade que são cadastrados ao Hemocentro e eles são responsáveis por nos ajudar a multiplicar a vida. Por isso que o projeto chama Multiplicadores de Vida. E aí lá na cidade eles fazem esse trabalho de conscientização e organizam grupos de doação para trazer essas pessoas até o Hemocentro. E aí as prefeituras, graças a Deus, ajudam essas pessoas, disponibilizando ônibus, vans, para trazer esses doadores até aqui para fazer a doação, entendeu? Que Então incrível, faz Guilherme. esse trabalho, é um trabalho muito bacana e que existe já há muitos anos no Hemocentro, mas que às vezes a gente nem imagina que tem, Não, né? Tipo, a gente exato. nem imagina que tem. E é um trabalho lindo que eles fazem, um trabalho lindo, excepcional que eles fazem lá. Porque eles conscientizam nessas cidades da região e trazem essas pessoas Sim. aqui. E em breve, se Deus quiser, o Hemocentro vai conseguir ir até essas pessoas também. Sim, sim. A gente já está, como a gente anunciou, né, recentemente em maio, na nossa coletiva de imprensa que a gente fez lá durante aquele momento crítico, o Hemocentro, sim, está se mobilizando para ir até ficar mais próximo dos doadores, Sim. para a gente conseguir cada vez mais essa ajuda, porque sem essa ajuda não Mas tem você vida. trouxe nos bastidores também com relação a esse momento crítico, que no momento crítico houve também alguns dados assim super interessantes, sim, né? foi lindo de ver, né? Então é assim, a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, Isso. né? Então assim, por mais que passamos por esse momento crítico, foi muito assustador, mas foi lindo de ver o quão a população atendeu ao nosso apelo, né? Então assim, a gente em maio tinha dias que a gente estava recebendo 30 doadores, sendo que o ideal seria pelo menos 100, 120 doadores por dia. E a gente estava recebendo 30 doadores por dia. Então, não ia realmente dar conta da demanda de tudo que a gente atende aqui. E aí, após o nosso apelo, a gente começou a receber cerca de 300 doadores por dia. Meu Deus. Foi lindo de ver. E sabe o que foi mais lindo de ver? Que aumentou bastante o número de pessoas que foram doar pela primeira vez. Que legal. Então, olha só que bacana, a gente conseguiu tocar essas pessoas que talvez algum dia na vida já pensaram em doar sangue, mas às vezes na correria não puderam e agora conseguiram ir, compareceram e agora, lógico, é o nosso desafio e fica o meu apelo aqui para que as pessoas não fiquem só nessa primeira doação. Lembrem-se, homens podem doar até 4 vezes em um ano, Mulheres até respeitando 3. o intervalo de 2 meses entre cada doação, e mulheres até 3 vezes em um ano, respeitando o intervalo de 3 meses entre cada doação. Porque a gente precisa dessa constância, não podemos deixar de novo a peteca cair. Sim. Não podemos chegar de novo naquela situação. Até porque sangue tem validade, vocês sabiam? Não. Também não sabia. Sangue tem validade. Quanto tempo? Hoje, em média, o sangue ele dura 35 dias. Nossa, Tá. bem rápido, né? Ele dura 35 dias. Então, o que acontece? A gente sempre precisa ter essa constância. Isso. Porque se eu coleto demais, não vai, às vezes, utilizar tudo e vai descartar. Aí, o que acontece? O estoque cai de novo. Entendeu? Então, se a gente tem uma constância, que é o que a gente fala, a gente precisa de, pelo menos, o ideal seria 100 doadores por dia. Se a gente conseguir manter essas 100 doadores por dia, a gente consegue atender toda a nossa demanda, o sangue não vai vencer, não vai descartar, e a gente vai conseguir suprir toda a nossa demanda e não vai faltar vida para ninguém. Mas o que acontece é que começa a cair o movimento, o estoque entra em estado crítico, e aí a gente faz o alerta. Aí dá aquele pico. Depois vai caindo de novo, entra em estoque crítico, a gente... Não, vamos se conscientizar, pessoal, população, vamos se conscientizar, vamos manter essa constância, porque a demanda nunca muda. Tá. Muito pelo contrário, ela pode até aumentar, devido a essas ocasiões que eu falei da dengue que aumentou, outras doenças sazonais, outras questões que podem influenciar e aumentar a demanda, né? Hoje os hospitais estão em constante ampliação, Exato. né? As pessoas, infelizmente, estão adoecendo mais. Então, a gente precisa garantir a vida. E a gente só vai garantir se tiver doação.
constante. E não somente nos momentos de dificuldades. Sim. A gente precisa dessa constância. Maravilha. Perfeito, Gui. Guilherme, para a gente finalizar, eu queria que você compartilhasse aqui nesse episódio também o que mudou na sua visão do Guilherme antes do Hemocentro e hoje. Cara, acho que tudo. Tudo. A gente ainda... Sou ser humano. A gente erra muito, ainda sou muito reclamão. Eu reclamo muito de muita coisa. Mas tudo me faz parar para pensar hoje. Antes eu acho que eu fazia muita coisa sem pensar. E hoje eu paro para pensar nas coisas, né? Então, tipo assim, e dá valor. E às vezes quando eu reclamo sem pensar, depois eu paro e eu falo, caraca, não deveria ter reclamado daquilo. Porque tem pessoas lá, que é o que eu falo, que é por eles que eu faço tudo, né? São os nossos pacientes. E tem pessoas lá que, mano, naquela dificuldade, chega lá sorrindo, na dificuldade, e sai de lá com uma gratidão de falar assim, cara, que coisa linda, eu tô tendo a oportunidade de voltar para casa. Algum dia a gente já parou para agradecer que a gente está tendo a oportunidade de voltar para casa? Eu parei já muitas vezes para parar para pensar nisso, que eu falo, cara, eu nunca fiz isso. Eu saio do serviço, vou para casa, às vezes tem que passar em mercado, tem que fazer... E fica e reclamando que o trânsito buzina e faz não sei o que, tipo... esses dias eu até ouvi, assim, eu tava no carro e o sinal tava no vermelho. Mudou pro verde, cara, mas antes da bolinha chegar no verde, o cara de trás já buzinou. E aí eu fiquei assim... Meu, calma, você vai chegar na sua casa, sabe? Tipo, então, tipo assim, agora me faz pensar muito nisso, sabe? De olhar, de analisar, de pensar, que tipo, você fala assim, cara... Tem coisas que não compensam. Tem coisa que não compensa, justamente. Então, é isso que mudou muito, sabe? E eu acho que é isso, as pessoas, principalmente depois da pandemia, a gente perdeu muito os nossos propósitos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, em geral, para todo mundo, resgatar propósitos. Qual que é o meu propósito? Cara, por que eu vou trabalhar? Pode ser porque você quer comprar um carro, pode ser que você quer comprar uma casa, seja alguma coisa material, um celular do ano. Lógico que eu tenho isso. Sim. Eu quero ter minha casinha, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu conforto, entendeu? Mas, tipo, para isso eu tenho que trabalhar. Mas por que eu quero trabalhar? Isso. Entendeu? E aí, tipo, resgatar propósitos. Quais que são os nossos propósitos? Eu acho que tudo isso, esse contato meu, desde quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu acho que o jornalismo me trouxe isso também, já plantou aquela sementinha, né? Por que eu quero fazer jornalismo? Eu quero ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que não são ouvidas, entendeu? E aí a imprensa é o canal. Pô, o Hemocentro, quando precisou de ajuda, quem nos ajudou? A imprensa. Entendeu? Chamamos, lógico, hoje digitais influencers também são usados da imprensa. Sim. Nós chamamos influencers, nós chamamos a imprensa, chamamos todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, quando eu vi aquilo, eu tive uma emoção em dose dupla, né? Tanto da parte do meu coração, jornalismo, Sim. quanto do meu coração ali do Hemocentro, que eu falei, a vida dessas pessoas estão garantidas, quando eu vi aquela quantidade de pessoas Sim, ali. Com certeza. E meu coração sofre quando eu vejo que está caindo o movimento. Me dá um desespero, porque eu falo, cara, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos, entendeu? Eu não estou lidando com a meta de uma venda de um produto. Exato. Exatamente. Entendeu? Porque quando o vendedor não bate, ele fica com medo que eu posso perder o emprego porque eu não vendi aquele produto que tinha que ser vendido. E aí, no meu caso, eu falo, como que eu durmo? Sabendo que, tipo, paciente perguntando pra gente, aumentou o movimento? Ô, gente, isso cortava o coração. Cortava o coração. Porque eu falava assim, o que eu vou responder para ele? Porque ele sabe que a vida dele depende de algo que eu não compro em farmácia, eu não compro em mercado, eu não compro em concessionária, eu não compro no shopping. Não manda exportar nada, né? Nada. Ou vem dali, vem do próximo, vem daquela pessoa que ele nem conhece. Ou vem do próximo da pessoa que ele nem conhece, não vem de outro lugar.
entendeu? Então, me desculpem, fiquei emocionado aqui, mas é porque é isso, faz refletir. É quando a gente para, por isso que eu falo, reflitam. Quando a gente para refletir, pode ser que até o atendimento demore. Mas na hora que você para refletir no porquê daquilo lá, às vezes a gente escuta muito de doadores, né? Vocês falam que estão precisando de sangue, chego aqui, demorou 1 hora, demorou 2 horas. Então vocês não estão precisando de sangue porque está lotado. Mas por que ele não olha e fala assim, graças a Deus que está lotado. Sim. Graças a Deus que as pessoas estão fazendo igual eu, vindo salvar vidas. Hoje, talvez eu não possa esperar 1 ou 2 horas, mas eu vou fazer questão de voltar outro dia, porque eu quero fazer. Assim como ele fez, eu também quero ajudar a salvar vidas. Então, acho que, respondendo mais uma vez a sua pergunta, eu acho que me fez olhar os 2 lados da moeda, né? Sim. Então, agir pela emoção, às vezes a gente acha desse impulso de olhar o lado negativo da coisa, pô, mas ficar aqui... Mas não, olha... Cara, o outro também, ele podia estar junto com a família dele, mas ele está aqui, não, eu vou ficar aqui. Sim. Eu vou ficar aqui porque eu sei que é muito importante eu ficar aqui. Então, isso. É isso. E contagiar para o bem, e é isso. E contagiar, trazer mais gente assim. Justamente. É isso. É contagiar. Que honra nossa, né? Muito obrigado, Guilherme, por você compartilhar. Que honra, Me Guilherme. desculpem se eu falei demais. Nossa, não, você foi incrível. Ai, o jornalismo grita aqui. Falar bastante. Você está contratado por nós, né, Rô? Não, vamos. O importante é que eu espero que tenha levado a mensagem aí. Que precisa, que as com pessoas certeza. entendam aí realmente tudo que eu falei aqui. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. Que esse episódio ele possa ser passado para muitas pessoas. Vamos compartilhar. Lembre, compartilhem. Isso. O Exato. falar sobre é tão importante quanto Sim, a doação. com Falar certeza. sobre também salvar vidas. Maravilha. E agradeço mais uma vez a Lari, Obrigada, Rô. a Conduta Filmes por ter topado essa parceria, da gente poder divulgar esse assunto tão importante. Com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Entusiasmados com tudo que nós ouvimos, né? De Muito. realmente ter essa perspectiva e esse olhar de que a gente tem vários espelhos para olhar, né? E para ver de fato o que é importante na vida e o quanto que a gente pode contribuir com um ato tão simples, Sim. né? Se a gente for parar para pensar. Então que a gente possa ficar com essa consciência de que às vezes ajudar a salvar vidas é tão simples, só depende da gente. Sim. Né? É isso mesmo. Dedicar alguns minutos das nossas vidas para salvar aí outras vidas, né? E não só dos pacientes, né? Com certeza. Lembra que aquele paciente também tem pessoas em volta Isso. ali, igual a gente tem. Então, se a gente quer ficar perto das pessoas que a gente ama, saiba que com a sua doação você vai garantir que aquele paciente também fique ao lado das pessoas que ele ama. Com certeza. Maravilha, Guilherme. Que Deus continue te abençoando, abençoando o Amém seu a trabalho. todos nós. E que cada vez mais possa chegar a 400, 500 pessoas lá para... Tomara, Né? tomara. E não fiquem bravos se demorar o atendimento, que a Não, gente não vai vão atender ficar. todo mundo, tá O bom? lanchinho do final compensa. Isso, e a gente vai fazer uma Compensa, campanha. A gente vai fazer uma compensa. campanha. Não, chega de irritação, gente. Vamos lá. E nós vamos ficando por aqui. E logo voltamos com mais histórias que merecem ser contadas nessa mesa que é tão incrível. Até a próxima.